Supremo Tribunal Federal entra hoje no segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus do núcleo principal da trama golpista. A partir das 9 horas da manhã, teremos mais uma leva de advogados de defesa apresentando os argumentos em favor de Jair Bolsonaro, dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, não necessariamente nesta ordem. Agora, antes de a gente olhar como será o dia de hoje, vamos entender o que ficou do dia de ontem. Gabriela Echenique está em Brasília, tem essa informação para nós. Bom dia, Gabriela. Oi, Milton, bom dia, Cássia. Pois é, o dia de ontem foi bastante cheio, né? Porque foram sessões pela manhã e também à tarde, com a leitura do relatório de Moraes, a acusação de Paulo Gonet e 4 defesas se manifestaram. O destaque, né, Milton, pelo menos pelo que eu apurei aqui com os próprios investigadores ou aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, ficou para a fala de Paulo Gonet, procurador-geral da República, que fez questão aí de pontuar os principais crimes e acusações contra os 8 réus. E aí lembrando, principalmente, né, reforçando que não seria necessária uma assinatura de um decreto para se configurar o crime de golpe de Estado, bastaram as reuniões de teor golpista, nas palavras de Paulo Gonet. Ele até citou em outros momentos do julgamento, desde o início da denúncia, de que se isso de fato tivesse se concretizado, o golpe de Estado, nem o julgamento estaria acontecendo agora. Paulo Gonet fez questão também de reforçar a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele não seria o maior beneficiado pela trama golpista, não só o maior beneficiado, como também era o chefe dessa organização criminosa que tentou pelo golpe de Estado. O relatório lido por Moraes também foi um relatório bastante longo, em que ele fez questão, diante do relatório, condenar a proposta de anistia, mesmo de forma indireta, condenar também a atuação de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil e as ameaças de Donald Trump, e também as defesas chamaram um pouquinho a atenção aqui ao longo da tarde no julgamento, porque teve bronca, teve brincadeira aqui dentro do plenário, né, Milton? A defesa, por exemplo, de Mauro Cid pediu a validação da delação do ex-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e fez questão de fazer brincadeira com o Luiz Fux, que é um voto que todo mundo sabe que vai ter divergência aqui. Então ele tentou se aproximar ali de Luiz Fux numa brincadeira, o que acabou tomando risos da plateia que estava aqui. Por outro lado, teve bronca, porque o advogado de Alexandre Ramagem levou uma bronca de Carmen Lúcia ao tentar sugerir que o voto impresso e o voto auditável das urnas eletrônicas são a mesma coisa. Então, foi até bastante movimentado o primeiro dia, com alguns destaques para essas defesas, e agora aí a previsão para mais defesas nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, Milton. Foi um dia movimentado, inclusive, né, Gabriela Echenique, como você destacou, com a ministra Carmen Lúcia dando aula da diferença entre fato e opinião. E para hoje, o que nós teremos no júri? Para hoje, a previsão é de 4 defesas, né, Cássia? São as 4 restantes e eles têm pressa, digamos aqui, para poder cumprir o roteiro bonitinho e garantir que todas as sessões sejam destinadas ao julgamento. Faltam 4 defesas e hoje tem sessão só pela manhã, porque tem plenário do Supremo à tarde. Então, eles precisam correr um pouquinho contra o tempo, porque cada defesa tem 1 hora e faltam 4, como eu disse. Se a sessão começar às 9 em ponto, ela vai pelo menos até 1 da tarde, claro, dependendo se toda defesa usar 1 hora. Ontem, por exemplo, a defesa de Mauro Cid usou cerca de 30 minutos. Mas a tendência de hoje é que os advogados previstos para hoje usem o tempo máximo. E a gente começa a defesa do general Augusto Heleno, porque continua naquela ordem alfabética. Em seguida vem logo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é a maior expectativa por aqui, viu? A defesa de Bolsonaro, porque há uma expectativa de que eles peçam a anulação da delação de Mauro Cid, voltem a falar aí que Bolsonaro não teve uma atuação direta, não chegou a assinar nada, e mais uma vez provavelmente a defesa vai abordar a questão do cerceamento de defesa e tentar mais uma vez anular o julgamento. Ontem, os advogados de Bolsonaro disseram que eles vão rebater ponto a ponto dos argumentos e da acusação do Paulo Gonet, e ontem a gente perguntou até para o advogado Paulo Cunha Bueno se eles já estão pensando em pedir uma prisão domiciliar para o ex-presidente. E aí, na resposta, ele disse: eu não acredito nem que vai haver condenação. Claro, as defesas aí nesse tom de que não vai haver condenação, mas querendo ou não, já conversei com alguns advogados que nos bastidores já dão a condenação como certa e estão trabalhando para uma redução de penas. Ou seja, um advogado chegou a me dizer: vamos tentar reduzir os danos e tentar aplicar penas mínimas ou penas menores aos seus clientes. E aí, depois de Jair Bolsonaro, tem a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa e que acompanhou ontem
ontem o julgamento daqui, há uma expectativa de que ele volte e acompanhe o julgamento hoje também. E, por fim, a defesa de Walter Braga Neto, que aí conclui o julgamento. Vamos ver se vai dar tempo dos 4 falarem hoje, mas os advogados estão otimistas, acham que vai dar tempo sim, para que na semana seguinte, terça-feira, comece o julgamento, seja retomado já com os votos dos ministros, que aí promete, cada voto promete ser bastante longo por aqui, viu, Cássia e Milton? Conclui essa etapa do julgamento, né? A fala da defesa, tivemos ontem então a abertura, a fala do relator, depois do Procurador-Geral da República, agora todos os advogados de defesa se pronunciando. E qual foi a repercussão de tudo isso que nós acompanhamos até agora? O Felipe Igreja, que também está lá na sede do STF, onde teremos a sequência da sessão hoje pela manhã, tem essas informações. Bom dia, Felipe. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, Milton, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que esse primeiro dia de julgamento foi dentro da expectativa, enquanto os advogados dele afirmaram que vão derrubar um a um os argumentos da denúncia da Procuradoria-Geral da República e do delator Mauro Cid. Na política, a base bolsonarista contra-atacou ontem com o depoimento do ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, o Eduardo Tagliaferro. Então, os aliados de Bolsonaro estão avaliando que esse primeiro dia da ação penal da trama golpista foi dentro do esperado e hoje a defesa vai insistir em derrubar os fundamentos da denúncia e da delação premiada. Inclusive, o advogado Celso Vilardi afirmou que vai responder ponto a ponto os argumentos que colocam Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições em 2022. Bolsonaro decidiu não comparecer ao julgamento nesta semana, nas sessões aqui da primeira turma, mas o advogado não descartou o comparecimento na semana que vem, quando aí sim começam os votos dos ministros. Essa é a expectativa. Nas redes sociais, aliados de Bolsonaro reagiram ao julgamento subindo a hashtag BolsonaroFree. Foi a primeira dos Trending Topics. O movimento liderou nas redes durante todo o dia de ontem, com cerca de 300 mil menções somente no X. Um levantamento da Quest mostrou também a mobilização coordenada da direita e uma maioria de 64% de quem se manifestou contra a prisão do ex-presidente. No âmbito político, a reação veio lá no Congresso com o depoimento do ex-assessor de Alexandre de Moraes na Comissão de Segurança Pública do Senado. Eduardo Tagliaferro afirmou que Moraes forjou relatórios para justificar a prisão de empresários em agosto de 2022 e disse que a família Bolsonaro e outros integrantes da direita eram o foco de Moraes. Apesar dessas falhas de Tagliaferro, a avaliação aqui no próprio Supremo é de que esse depoimento não deve afetar a credibilidade do ministro, menos ainda com esse julgamento em curso. Em outra frente, a oposição também voltou a pressionar de maneira mais incisiva pela anistia, pela proposta da anistia que poderá ser pautada na Câmara nas próximas semanas. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirmou que obteve aval dos líderes do PSD, do Progressistas, União Brasil, Republicanos e do Novo para pautar a anistia, mas isso depende do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Milton. Muito obrigado.